Fala aí, eu sou o Juan do Responde Aí e hoje a gente vai fazer um exercício sobre área entre curvas, beleza? Então o enunciado diz pra gente o seguinte: determine a área da região R, tá? Onde? Aí aqui ele define R pra gente, ele fala, R é uma região limitada pela curva y igual a x ao cubo mais x, polinômio, pelo próprio eixo x, tá? Pela reta x igual a menos 2 e pela reta x igual a 1, tá? Então vamos para o primeiro passo do nosso exercício, que vai ser desenhar essas curvas que ele passou para a gente, tá? Para a gente saber que área que a gente vai calcular, a gente tem que saber que área é essa, né? Para calcular a área, a gente tem que saber que área é essa. Então vamos desenhar essas curvas. Então a primeira é o eixo x, que já está aqui, né? A gente já sabe o que é o eixo x. As outras duas que são facinhas são x igual a menos 2 e x igual a 1, né? Elas são retas verticais, né? O ponto x igual a menos 2 está aqui. Então a reta x igual a menos 2 é uma reta vertical que passa por esse ponto. Beleza. Então já tenho outra das minhas retas. Essa reta aqui, x igual a 1, vai ser a mesma coisa lá no ponto x igual a 1. Então vai ser uma reta vertical que passa pelo x igual a 1. Ok. E agora só falta esse polinômio aqui. E eu tenho que saber como que ele se comporta. Tá, então antes da gente analisar como que esse cara se comporta, vamos só conversar um pouquinho sobre por que a gente tem que saber como ele se comporta. Se esse polinômio tiver, por exemplo, essa cara aqui, tá? Ele está todo positivo, está todo em cima do eixo x. O que significaria isso? Significa que a minha área vai ser isso aqui, certo? E aí como é que a gente calcula isso? Direto, a gente coloca que a área é igual à integral da onde até onde? Ó, o menos 2 e o 1 estão aqui para limitar a minha área pelos lados. Então, iria de menos 2 até 1, certo? Da minha função, que é o polinômio. De x ao cubo mais x dx. Beleza, seria assim. Só que o que acontece se a minha curva tiver essa cara aqui, por exemplo? Se ela cruzar o eixo x, por exemplo, nesse ponto aqui, x igual a, tá? Então aqui eu tenho o menos 2, aqui eu tenho 1, tá? E antes desse cara, antes do ponto A, a minha área está em cima do eixo x e depois ela está embaixo. O que significaria isso? Significa que eu tenho que dividir a minha área para calcular, né? Por quê? Quando eu calcular essa integral, ela vai dar um negativo. Então eu tenho que colocar um sinal de menos para corrigir isso. E aí a minha área seria a integral, vou ter que dividir, né? De menos 2 até A, de menos 2 até A, da minha função, mesma função, x ao cubo mais x dx, menos, porque essa integral vai dar negativa e eu tenho que deixar positiva, então eu boto um menos na frente, menos a integral de A até 1 da mesma função. Tá? Então a gente tem que saber como que essa função aqui se comporta, se ela tem algum zero nesse intervalo, né? Se ela tem alguma raiz nesse intervalo. Então é isso que a gente vai ter que fazer agora. Esse vai ser o passo 2 do nosso exercício. O segundo passo vai ser descobrir como que esse cara se comporta. Então vamos lá. Para achar os zeros, a primeira coisa que eu vejo que a gente pode fazer aqui é colocar o x em evidência, né? Então eu ficaria com x vezes x ao quadrado mais 1. E na verdade acabou, né? Por quê? X ao quadrado mais 1 é positivo sempre, né? Qualquer valor que eu colocar aqui para x vai dar, quando eu elevar ao quadrado, um valor positivo, que depois eu vou somar 1. Então isso aqui sempre vai dar um valor positivo. O único cara que pode zerar é esse aqui. E ele zera quando x é igual a 0. Então esse é o único zero da minha função. Então, raízes da função vão ser só raízes, vão ser só x igual a 0. E aí eu preciso saber se antes do zero ela é positiva ou se depois do zero ela é positiva, né? Quando que ela está em cima e quando que ela está embaixo, para poder desenhar direitinho. Aí é só chutar um valor, né? Vamos botar, por exemplo, um valor antes do zero. Quando x for igual a menos 1, e eu jogo aqui, esse cara daqui, menos 1 ao quadrado dá 1, mais 1 dá 2, vezes menos 1,
dá menos 2. Eu descubro que y é igual a menos 2. E quando x é igual a 1, a gente já sabe que tem que dar positivo, né? 1 mais 1 dá 2, vezes 1, 2. Show. Então, cheguei à conclusão que antes do zero é negativo, depois do zero é positivo. Então, não preciso aqui, nesse caso de exercício, nesse tipo de exercício, desenhá-la certinho. Então, vou desenhar qualquer coisa. Alguma coisa negativo antes do zero e depois do zero ela é positiva. Não importa como ela se comporta aqui, tá? Então, só para lembrar, aqui é o x igual a menos 2, aqui é o x igual a 1, e aqui a gente descobriu que é o zero. E a área que a gente quer, limitada pelas curvas que ele falou, é essa aqui. Então, vamos fazer isso. A minha área vai ser a integral de menos 2 até zero. De quem? Dessa curva aqui. De x ao cubo mais x. Só que, como ela está embaixo, eu tenho que colocar um sinal de menos antes. Beleza? Mais essa outra área aqui, que está em cima. Então, eu coloco um sinal de mais mesmo. Mais a integral de 0 até 1 da mesma função. De x ao cubo mais x. Beleza? E aí, como é que eu faço isso? Vamos lá. Aqui, x ao cubo mais x, quanto é que dá essa integral? Vai dar x à quarta sobre 4, não é isso? Mais x ao quadrado sobre 2. E isso tem que ir de menos 2 até 0. Tranquilo? Beleza. Mais. Aqui é a mesma função, né? Então vai dar a mesma coisa. X à quarta sobre 4 mais x ao quadrado sobre 2. Que tem que ir de 0 até 1. Então vamos fazer isso. Quando eu substituir os valores de 0, ele vai zerar. Então não preciso escrever, né? Então eu tenho o menos que já estava aqui, tá? Quando eu substituir o menos 2, eu vou ficar com... Lembra que quando eu substituo o 0, são os valores positivos da integral. Quando eu substituo o menos 2, são os valores negativos. Então aqui eu já tenho o menos na frente. Menos 2 elevado a 4, beleza? Que vai dar 16 sobre 4. Mais menos 2 ao quadrado, que vai dar 4 sobre 2. Ok? Mais... aqui eu tenho 1 sobre 4 mais 1 sobre 2. E quando eu substituir o 0, ele desaparece. Não preciso colocar. Beleza? Então, aqui, gente, quando eu tenho um menos aqui, né? Pelo mesmo motivo que tem um menos aqui também. Beleza? Aqui é um sinalzinho de menos, tá? Quando eu substituo o menos 2, né? Ele é o limite pela esquerda. Então, eu tenho que colocar um sinalzinho de menos antes. E aí, como é que eu faço essas continhas? 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, eu tenho menos. Aqui vai dar menos 4. Aqui vai dar menos 2. Então, isso aqui vai dar menos 6. Menos 6 vai dar 6, né? Então, deixa aqui desse jeito. E 1/4 mais 1/2, isso aqui é a mesma coisa que 2/4, né? Então, isso aqui dá 3/4. Então, eu tenho 6 mais 3/4. Beleza? Que se eu multiplicar aqui, 6 vezes 4 vai dar 24, então isso dá 27 sobre 4. Tranquilo, gente? Esse vídeo te ajudou? Responde aí. Valeu!